Hoje nós vamos falar sobre verbos e aqui no canal Vida na Língua, né, é a nossa casa, no sentido de que através da língua portuguesa, na modalidade brasileira, né, porque somos brasileiros, não sei se todas vocês são brasileiras, mas nós temos a modalidade portuguesa, a modalidade angolana, a modalidade moçambicana, né? Então há diferenças. E não há diferenças somente lexicais, as diferenças são profundas. Inclusive, na última live, eu estava falando, os nossos adjuntos adverbiais são complementos, e eu não conseguia me lembrar. E ontem à noite, na hora que eu estava quase dormindo, eu lembrei, complemento oblíquo. Os nossos adjuntos adverbiais, aqueles que são solicitados, por exemplo, estou em casa, né? Estar é um verbo intransitivo, em casa é um adjunto adverbial de lugar. Mas como é uma exigência quase, né, dizer onde você está, como cheguei a casa também, de que falamos na nossa primeira live, quando falamos do A craseado, do A não craseado. Então, esse complemento, cheguei a casa não é adjunto adverbial. É um complemento verbal do tipo oblíquo. E aí a gente até já começou a falar um pouco de verbo, embora hoje vai ser uma live de introdução. Se depois nos comentários vocês disserem, continua, nós voltaremos com um tema, né? Então, nesse canal nós vamos discutir isso. Como que a nossa língua, né, se comunica, como nós nos comunicamos por meio da língua portuguesa e como é que ela entra na nossa vida e como a nossa vida entra dentro dela, né? Dentro dela, porque nós somos o resultado de tudo, né? De todas as pessoas, de todos os nossos antepassados, mas tudo aquilo que recebemos por meio da língua. A Daniele está dizendo, amo os verbos e classificá-los nas orações. Hoje a gente não vai falar disso. Boa noite, Gigi Azevedo. Boa noite, Rita de Cássia. Nós ainda não vamos falar das classificações dos verbos, porque vamos introduzir o assunto, né? De uma forma que para mim é muito particular e muito preciosa. Então, eu sou Valéria Lopes, né? Valéria Lopes, professora há 38 anos, e apaixonadíssima não só pelo magistério, mas sobretudo por esse instrumento poderoso que é a língua portuguesa. E por que eu resolvi falar de verbos hoje? Começar essa conversa, porque o assunto é vastíssimo, né? Daria aí tema para muitas e muitas lives, né? Mas hoje nós vamos falar do verbo, primeiramente pensando sobre ele. É muito comum a gente ouvir assim, ai meu Deus, verbo não. Provavelmente algumas pessoas que viram que hoje era verbo, talvez tenham fugido e vão perder essa oportunidade de pensarem um pouco, né, sobre esta palavra. Gente, o verbo, ele é o princípio da estrutura oracional. E aí, olha só que legal, vamos fazer uma analogia com o discurso bíblico, né? Em João 1, versículo 1, está dito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, olha só que interessante, a palavra verbo vem do latim verbum, que significa palavra. E como Deus, antes de Cristo, se comunicava com as pessoas? Ele se comunicava por meio da palavra, por meio de alguns fenômenos também, né? A sarça ardente, mas ele sempre falava. Ele falava e ele fala, eu digo que ele fala. Mas então, no princípio era o verbo. E o verbo, gente, na nossa língua, ele é a palavra fundamental para que exista a oração. Boa tarde, minha querida Rosângela. Então, não existe oração sem verbo.
Toda oração, todo enunciado que se organiza em torno de um verbo é uma oração. E vejam que coisa interessante, né? A vida na língua, a língua na vida. Ora, como é que nós chamamos a estrutura que tem, estrutura linguística, que se organiza em torno de um verbo? Oração. E pensando religiosamente, não importa se você é religioso ou não, não importa se você não acredita em nada ou se você crê em muitas coisas diferentes, não importa. Importa que isso está na nossa natureza humana. E todas as vezes em que o homem se comunica ou busca se comunicar com o mistério, com o verbo era Deus, o que ele faz? Uma oração. O que é a oração? A ação de orar, a ação de elevar a nossa voz ao verbo, que é a palavra. Então, olha que coisa interessante. Na língua, a língua vai revelar isso, vai manifestar isso. Por isso, a oração precisa ter um verbo. Porque sem o verbo não existe oração. Então, se eu não creio em Deus, por que eu vou orar? Porque orar é lançar a minha voz, é a ação de lançar a minha voz ao verbo, a Deus, né? Então, todo relacionamento, todo relacionamento linguístico estruturado por meio de orações, ele começa a ser analisado, quer dizer, quando nós estamos falando, gente, as palavras elas vão se combinando quase que irrefletidamente, né? É um processo tão rápido, as sinapses vão fazendo os neurônios se conectarem de uma maneira tão espantosamente rápida que nós pouco paramos para pensar no que vamos dizer. Nós já temos ali o conhecimento, temos os conteúdos todos, né, interiorizados em nós, lá na nossa mente, e aí quando a gente puxa uma fichinha, vamos falar sobre isso, a gente sai falando e raramente a gente para pensar no que está dizendo, né? Então, esse é um processo muito rápido. E aí, o que acontece, gente? Acontece que, para a análise, o que é analisar? Analisar é dividir em partes, é observar cada uma das partes, né? Mas na sua relação com as outras partes. Então, na sintaxe do grego combinação, relação, na sintaxe nós vamos fazer toda a nossa análise, toda a nossa observação das partes a partir do verbo. É com ele que começamos. A Laudina está dizendo, muito linda a sua mensagem. Obrigada, seja bem-vinda, Felicità, Bruna Justa, seja bem-vinda, minha querida. Márcia Bastos, lá de Portugal, já tão tarde em Portugal, 10 horas da noite, 10h09. Olá, Cláudio Silva, seja bem-vindo, meu querido. Então, gente, o verbo, ele é o ponto focal, ele é o centro da oração. Pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, é só escrever aí, tá certo? Que eu olho a pergunta de vocês e falo. Então, o que nós estávamos falando? Nós estávamos falando que vamos começar pelo verbo, né? Eu trouxe vocês para nós pensarmos no verbo e eu comecei dizendo que no princípio era o verbo. E que no discurso religioso, o que é orar? Orar é lançar a nossa voz ao verbo. E o verbo era Deus. Na sintaxe, não existe oração sem verbo. Mas afinal de contas, o que é verbo? O que vem a ser o verbo? Ora, o verbo é a palavra a partir da qual todo o nosso olhar para a gramática vai ser iniciado. Depois a gente vai ver que a segunda palavra mais importante, não é por acaso, é o substantivo. E lá ainda em João 1,
né? Já não mais no versículo 1, agora eu não sei o versículo de cor, ele diz, e o verbo se fez carne. O que é se fazer carne? É entrar na realidade carnal, nessa nossa realidade, né? Então Deus está no plano espiritual, o verbo, mas o verbo se faz carne, ele entra na carne, ele ganha substância, que tem o mesmo radical de substantivo. Então, a oração é uma relação de dependência entre um ser substantivo e um verbo, né? Que pode ser ou não núcleo da oração. E aí nós já entramos em outro assunto. É tema para outra live. Deixa-me ver. Cláudia está dizendo, hoje, como é dia do índio, para mim ou para eu? Para mim. Depende também, né? Se eu disser isto é para eu fazer, este livro é para eu ler ainda este mês. Por quê? Porque aí o verbo ler tem um sujeito que é aquele que vai ler, eu. Agora, há algo a ser discutido entre mim e ti. Há algo, eu falei entre, é para, não, pode ser o entre. Há algo a ser discutido entre mim e ti, né? E aí vem os pronomes oblíquos, né? Que serão usados. Mas isso é outro assunto, outro tema. Não sei se te respondi, Cláudio. Tá certo? Né? O índio que poderia dizer, eu não sei se índio fala assim, para mim fazer. Mas a gente acabou tornando isso uma piada, mas não é, né? Só se você tiver um sujeito do infinitivo, é para eu, né? Para ele, é para ele construir. Os tijolos são para ele construir a parede da minha casa, por exemplo. Tá? E aí eu vou usar o pronome reto, porque ele será sujeito. Tá claro, gente? Não sei se deu para entender. Lá, Carolinita está dizendo, quero aula de pronome também. Obrigada, Carolinita. Vamos falar sobre pronome em algum momento. Estamos pensando nisso, provavelmente sobre os demonstrativos, esse, isto, aquilo, que dá muita confusão. Mas não essa semana. Vamos ver se a gente prepara para a próxima semana. Então, vamos voltar aqui. Hoje, gente, meu dia foi tão corrido que eu nem tive tempo de fazer o esquema pequenininho, né? Então, eu estava dizendo, no princípio era o verbo, então tudo vai partir do verbo. Mas o que é o verbo? Gente, eu não sei vocês. A gente pode definir verbo a partir do aspecto semântico. Verbo transmite a ideia de ação, de processo, né? Verbo também pode transmitir um sentimento, o verbo pode transmitir um estado, um fenômeno da natureza, e aí nós estamos pensando no significado, no aspecto semântico, né? Nós podemos traduzir o verbo sintaticamente, ele é o centro da oração, pode ser núcleo do predicado, daquilo que vai ser dito a respeito do sujeito, mas ele também pode ser um verbo de ligação, e aí a gente está no reino da sintaxe. Mas o que eu mais gosto é a grande metáfora que o Monteiro Lobato criou na boca da sua personagem mais maravilhosa para mim, que é a Emília, né? A boneca de pano, a Emília. Emília, lá no País da Gramática, ela vai dizer, os verbos são os camaleões da língua. Gente, que coisa extraordinária! Vocês sabem o que é um camaleão, né? Aquele bichinho que pulou ali, um lagartinho, uma iguana, sei lá, não sei. Ele é um réptil, com certeza. Então, ele vai lá na minha parede, que é rugosa e branca, ele vai ficar rugoso e branco. Se ele for lá para aquela cortina que é vermelha e rugosa também, assim, uma ruga meio na vertical, como umas listas, ele vai ficar ali, né, com aquela aparência vermelha. Ele assume. Ih, gente, a minha luz novinha, acho que queimou. Não sei o que aconteceu aqui. Desculpem, apagou a luz. Não sei o que foi que aconteceu. Não sei, vamos ver. Acho que ela vai voltar. Foi uma conexão ali do computador, perdoe-me. Então, voltando, né? Os verbos são os camaleões da língua.
O Cláudio está dizendo, desculpe-me, minha internet está horrível. Então vamos voltar. Os verbos são os camaleões da língua. Então já vimos, né? Porque um camaleão, ele vai se transformando de acordo com o contexto em que ele esteja, e é o que acontece com o verbo, gente. Vamos parar para pensar. As pessoas acham o verbo difícil por isso, porque ele tem muitas flexões, muitas mudanças, né? O verbo, ele vai mudar, e ele vai variar, ele vai se transformar de acordo com a mensagem. E quais são as informações? E aí nós vamos ao aspecto morfológico, olhando a forma do verbo. O que é que o verbo nos transmite? Primeiro, ele nos indica quem, sobre quem se está falando. Depois ele indica quantas pessoas estão envolvidas nessa comunicação, né? Entre quem fala e quem ouve e o assunto. Quantos estão envolvidos? Depois ele tem a informação do tempo, quando isso se deu e como se deu. Então nós temos pessoa, né? Eu, tu, ele. Primeira, pessoa que fala. Segunda, pessoa com quem se fala. Terceira, a pessoa de quem se fala, né? A Nath Paiva está dizendo, gente, nunca vi uma analogia do verbo tão perfeita. É perfeito mesmo, né? Os camaleões da língua. Então, ele vai e diz isso, né? Quem, pessoa, a pessoa que fala, a pessoa de quem se fala, a pessoa com quem se fala, que está sendo manifestada ali pelo verbo. Quantos estão envolvidos? Quantas pessoas estão envolvidas? Uma, singular, muitas, várias, duas ou mais, plural, né? Quando? No presente, no passado, no futuro, né? De que maneira? Com a certeza, modo indicativo, como possibilidade, como dúvida, modo subjuntivo, com determinação, com precisão, como pedido, como conselho, como sugestão ou como ordem, imperativo. E ainda tem as formas nominais, né? Que são aquelas em que o verbo não indica nada disso. Ele vai indicar o quê? Se é um processo que ainda vai começar, que pode também ser realizado por um substantivo, ele traz a ideia de substantivo. Se é uma ideia de continuidade, como é o caso do gerúndio, se é uma ideia que se assemelha muito com os adjetivos, que é o caso do particípio. Por isso, as formas nominais, que são temas também para um outro momento. Alguém tem uma pergunta? Não. Ai, Carolina, muito obrigada. A luz está em você. Muito obrigada. Gabizinha, minha Gabriela querida, chegou aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, gente, o verbo, ele acaba se tornando diferente e difícil por causa disso, porque ele tem muitas variações. Mas, vejamos assim, ele tem muitas formas. E a sua forma inicial, ela é chamada de infinitivo, que é aquela com a terminação R. O R é a marca do infinitivo. Mas aí vamos pensar sobre essa palavra, infinitivo. O que significa infinitivo? Não. Finite, finito. Infinito, o que não é finito. Ivo é um sufixo que indica pequeno. Então, o infinitivo é um pequeno infinito. Mas, gente, se é infinito, não tem fim. Como é que pode um pequeno infinito? Mas olha só como é que aqueles que criaram as línguas, né, e a estrutura gramatical, essa divisão em categorias gramaticais, gente, é do Aristóteles, né? Então, lá, antes de Cristo, século III antes de Cristo, se eu não me engano. Então, essa divisão em categorias gramaticais, né, foi o Aristóteles quem fez. E aí, verbo, eu estava falando, né, do verbo, que ele pode se flexionar, se modificar. E se nós pararmos para pensar, olha lá, o indicativo, por que infinitivo um pequeno infinito? Vamos pensar no substantivo. O substantivo, ele vai ter 4 formas, né?
Mas se ele tiver masculino e feminino, ele vai ter 4 formas. Uma para o masculino, uma para o feminino, uma para o singular, uma para o plural. Vamos pensar aí, mesmo homem e mulher, que são heterônimos, não é um feminino, mas uma nova palavra para indicar seres de gêneros diferentes. Mas nós temos homem, mulher, homens e mulheres. 4 formas. Se fosse o menino que tem a marca de gênero realmente, menino, menina, o A é a marca de gênero feminino, nós vamos ter menino, menina, meninos, meninas. Pronto. Menininho, meninada, já são outras palavras derivadas, tá certo? E aí nós vamos ter meninada, meninadas, até poderemos dizer vários grupos de meninos diferentes, né? Mas enfim, vão ter 4 modificações. E o verbo, para a gente entender o infinitivo, por que ele tem esse nome. E o verbo? O verbo, gente, se nós pensarmos no modo indicativo, são 6 tempos no modo indicativo. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. 6 formas, né? Cada tempo desse tem 6 pessoas, 3 do singular, 3 do plural. Então, só no modo indicativo, se eu pensar no verbo comer, por exemplo, eu vou ter 38 formas verbais, só no indicativo. Mas tem o subjuntivo. O subjuntivo tem 3 tempos, presente, pretérito imperfeito e futuro, com 6 pessoas. 3 vezes 6, 18, né? Então, 6 vezes 6, 36. 36 mais 18, eu tinha falado 38? Desculpa, se falei, foi vacilo. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. 36 mais 18, quanto é que dá? 44, é isso? Gente, eu não sou boa de matemática não, então me ajudem aí. 44? Então, ó, comer tem 44 formas para se manifestar. E aí não para aí, ainda tem um imperativo, afirmativo e negativo. No imperativo, são duas flexões, né? Duas formas. A forma afirmativa e a forma negativa. E não tem a primeira pessoa, porque ninguém dá ordem a si mesmo. Eu não vou ficar dando ordem para mim. Não sou esquizofrênica. Eu vou lá e faço. Faço o que eu tenho que fazer. Tá certo? Então, ele vai ter 5 pessoas, né? 5 variantes. 10. Então, nós tínhamos 44 com mais 10, 54. Mas ele ainda tem as 3 formas nominais. 54, 55, 56, 57. 57. É isso mesmo, gente? Eu tô falando certo? Tô fazendo conta certa aí? Se eu não tiver, então, 36 mais 18, 54. Claro, não é 44. Obrigada, Bruna. Caramba, né, viu? Eu não sou professora de matemática, gente. Então, 54 mais 10, 64. As 10 do imperativo, certo? 64. Com as 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, comer, comendo e comido, 67. 67. E ainda há os verbos que são abundantes, como o verbo benzer, por exemplo, que tem o particípio bento e o benzido. Então, vai ter mais um, 68. Comer não tem, só tem comido mesmo, né? Então, 68 formas, mas a gente viu lá o benzer, que tem benzido e bento. Então, 68 formas. Mas ainda tem o infinitivo pessoal, que vai se flexionar igualzinho ao futuro do subjuntivo, né? Mas que tem a ideia, não tem essa ideia de futuro. E aí, mais 6. Então, nós estávamos com 68 mais 6, 76, é isso? 68 mais 6, 2 vai dar 80, não, 70, 70 mais 4, 74. 74 formas, gente. Se a gente compara com a preposição, ela só vai variar se ela tiver contração. Então, eu tenho D. O D é sempre D. Ele não vai para o plural, ele não vai para o feminino, ele não vai para o masculino. É D. É uma forma verbal. Compara o verbo com a preposição. Com o advérbio, que também é invariável. Mas com o substantivo, que é variável. Tem 4 formas. Então, ele é um infinitivo. Um pequeno infinito. A forma original. Porque comer vai dar origem a todas essas outras estruturas, todas essas outras
formas verbais. Não é fascinante? E então, a Aline contou lá, 74. Misturar português com matemática é perigoso. Pra mim é demais, porque eu não consigo na matemática, embora eu seja apaixonada, não sei se eu já falei aqui, mas eu tinha vontade de ter feito matemática, eu gostaria de ter feito, eu era fera no passado, mas gente, agora eu não penso mais em matemática, eu uso a matemática no dia a dia, mas sou lentinha para matemática, viu? Eu não era não, mas fui ficando lentinha, então é melhor não misturar português com matemática, é vero. Então, gente, nossa, já falei pra caramba, vamos sintetizar um pouquinho então. O verbo, né? Quando nós falamos em verbo, nós estamos pensando no infinitivo, ou seja, a forma original dos verbos, né? Comer, vou pegar 3, falar, comer e partir. Vamos pegar esses 3 aqui, tá certo? Então, é a forma inicial, por isso infinitivo. Um pequeno infinito. E por que um pequeno infinito? Porque ele vai sofrer flexões. Flexão, né, André? Gente? Flexiona o braço, flexiona a perna, flexiona a cabeça, né? E aí a gente vai ficando cheio de movimento ali. Flexionar é mudar a forma. Conjugar é declinar o verbo. E aí, gente, preste atenção. Todo mundo diz que é difícil. Eu não quero dizer que é fácil, eu quero dizer que há necessidade de estudar. Há necessidade, esse que é o problema. Não existem coisas difíceis e coisas fáceis. Existe a disposição nossa, interna, de nos movermos na direção daquele conhecimento. Abraçá-lo e estudá-lo. Isso dá trabalho, gente. Sair da cadeira para ir à cozinha beber água, gasta energia, né? Lá na savana africana, os nossos ancestrais, eles precisavam guardar energia, né? Porque o alimento não estava disponível, eles tinham que caçar. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina muito potente, mas ele guarda memórias muito antigas e muito primitivas. Então, tudo o que solicita muito de nós exige o quê? Energia, exige movimento, exige que nós nos lancemos na direção do conhecimento. Então, é claro que existem também aptidões, habilidades, afinidades, né? Nós podemos sim gostar mais de português do que de matemática, ou gostar mais de física do que de química, mas, na verdade, ele é difícil porque nós temos a tendência de considerar aquele conhecimento difícil, às vezes a gente diz é impossível. Não existe o impossível. Agora, não existe o fácil. Eu não acredito nas coisas fáceis. Eu acredito nas coisas simples. Existem coisas simples e existem coisas complexas. Quanto mais elementos estiverem envolvidos numa determinada relação, mais complexa é aquela relação. Mas, se nós tivermos a abertura necessária, o desejo colocado na direção adequada, né? A palavra desejo vem de desiderium, alcançar as estrelas. Quem de nós não quer alcançar as estrelas, né? Chegar ao infinito? Eu quero. Mas às vezes o meu desejo também me engana, me leva para lugares que eu não queria ir. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém, não é assim? Então, o verbo, ele exige uma atenção. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês muito fascinante. A maioria dos verbos é regular. Ou seja, segue a uma regra, segue a um paradigma. Olá, Maria Helena, seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Então, a maioria dos verbos segue a uma regra, segue a um paradigma, a um modelo. Por isso é que existem as conjugações. Vamos lá? Existe a primeira, a segunda e a terceira. Então, nós já aprendemos que o R marca o infinitivo, o início, né? E ele vai
sofrer mudanças, o verbo vai sair do infinitivo e entrar no presente, no pretérito imperfeito, no futuro do subjuntivo, de acordo com o contexto, como o camaleão. Ele vai se alterar, ele vai se modificar de acordo com o contexto, certo? Por isso o camaleão da língua. Mas ele vai se flexionar numa relação de implicação, de dependência na relação entre sujeito, substantivo e predicado, verbo, porque não existe predicado sem verbo, porque o predicado é o termo essencial da oração. Então, nessa relação de dependência, e aí é outra palavra, né, da qual a gente parece que quer esquecer. Não posso ser dependente, eu tenho que ser independente. Gente, o que a pandemia está nos mostrando? Que nós somos muito dependentes. Dependentes uns dos outros, dependentes das coisas, né? O que seria de nós agora, nesse exato momento, não fosse toda a tecnologia, não fosse esse aparelho celular, o de vocês, né? Eu estou no celular, não sei se vocês estão no celular ou no iPad ou no notebook, não, né? Enfim, não sei, mas a gente depende desses instrumentos. A dependência é ontológica, é original. E o verbo também nos ensina isso, porque ele vai estar sempre vinculado ao seu sujeito. Ora, mas não existe oração sem sujeito? Existe, e a gente não vai falar disso hoje, porque não vai dar tempo, gente. Nós já estamos há 32 minutos conversando. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Não? Olá, Maria Helena. Olá, Michele Gama. Seja bem-vinda, minha querida. Então, o verbo, ele vai falar dessa relação de dependência também. Mas eu estava falando da conjugação e de que a maioria dos verbos são regulares. Então, assim, não sei dizer para vocês quantos são verbos. Mas hoje eu consegui listar rapidamente 150 verbos. Todos regulares. Os irregulares são a minoria. Então, não é mais tão complicado quanto parecia. Por quê? Porque o verbo regular vai seguir o seu modelo. Então, para isso existem as conjugações. Para isso e por isso. Então, eu penso assim, ó. Falar, comer e partir. Por exemplo. Falar. Qual é a vogal que está lá coladinha ao R? É o A. Qual é a primeira vogal do A, E, O? A, não é, gente? A primeira vogal é o A. Qual é a segunda? É o E. Qual é a terceira? É o I. Olha a lógica da língua, gente. Primeira conjugação, vogal temática, depois eu vou dizer o que é isso. A. Todos os verbos em ar, A mais R do infinitivo. O R é o infinitivo. O que define a conjugação não é o R, é a vogal temática. Essa que está coladinha ao R. A em falar, E em comer, I em partir. Primeira conjugação, os verbos em A. A é a primeira vogal. Segunda conjugação, os verbos em E. É a segunda vogal. Terceira conjugação, os verbos em I. Então, primeira conjugação, todos os verbos em A. E aí eu quero dizer para você, depois eu vou tentar aumentar essa lista e vou fazer um post com isso, tá? Prometo. Mas vejam bem, todos os verbos terminados em AR, R do infinitivo, vão se conjugar igualzinho ao falar. Então, se eu quero conjugar acertadamente um verbo, não me venham com ver e vir. Já falei a beça do ver e do vir. Claro que se vocês vierem, eu vou responder. E vou fazer outra publicação qualquer dia desse do ver e do vir. Mas já coloquei nas caixinhas de perguntas e lá embaixo, lá no início do Vida da Língua, tem o ver e o vir. Até conjugados os dois verbos, né? Mas por que essa dúvida do ver e do vir? Ver é segunda conjugação. Vir é terceira conjugação. Mas eles são irregulares. E até o vir anômalo, ou seja, anormal. Ele tem uma anomalia, porque ele se altera demais, tá certo? Mas vamos falar disso outro dia.
Mas aí vocês poderiam dizer assim, ué, mas não tem o verbo por? Gente, primeira coisa, todos os verbos monossílabos, dar, ser, pôr, ver, vir, ir, tá certo? Não me lembro de outros, estou lembrando crer, certo? São irregulares, tá? São irregulares. E o seu radical é o verbo inteiro, tá? Isso quando a gente estiver lá com o nosso canal do YouTube, eu mostro isso pra vocês, que vocês têm que ver isso. Mas voltando, primeira conjugação, falar. Gente, ó, eu falo, né? Amar, eu amo. Brincar, eu brinco. E brincar ele não é irregular. A gente costuma chamar de irregular, porque quando eu digo brinque, né, o C mudou para QU, mas a mudança, a alteração é só fonética. Não há, ou melhor, desculpe-me, ao contrário, é só gráfica, não é fonética. De brinco mudou para brinque, brinco. Né? Brincar, o radical é brinque, B-R-I-N-C. Tá? Aí quando eu digo que ele brinque, né? Quero que ele brinque comigo. Fui lá para o subjuntivo, presente do subjuntivo, e aí apareceu o QU. Mudou o radical. Mudou o radical, gente, porque antes do o C não tem som de K, tem som de S. Cebola, cenoura, bicicletas, né? Aí é antes do I. Antes do E e do I tem som de C, não tem som K. Então, como que o C é representado com som K antes de E e de I? Com o dígrafo QU. Então, a mudança, na verdade, foi gráfica, não foi gráfica e fonética, tá certo? Diferente de fazer, que vai para faço, né? Por exemplo, feito no particípio, esse é irregular, tá claro? Mas então eu estava dizendo isso. Se nós aprendermos um verbo regular, mas tem o verbo por, depois eu vou falar do por, que eu já tinha me esquecido. Se nós aprendermos um verbo, amar, conjugá-lo em todos os tempos, modos e pessoas, basta retirarmos o radical e vir com o falar, e vir com o dançar, e vir com, sei lá, agora também não consigo lembrar, né? Lembrar. Basta mudar o radical, porque a terminação vai ser exatamente a mesma. Isso acontece com todos os verbos regulares em ar, ir. Prometo que vou fazer um post sobre isso, tá? E um aulão bem maior no YouTube, porque aqui a gente já tá quase chegando ao nosso final, porque esse canal aqui não é para ficar muito mais de 30 minutos, senão a gente cansa, né? E lá no YouTube a gente consegue acelerar o vídeo, a gente consegue parar e assistir depois. Aqui não dá, tem que ter princípio, meio e fim, né? Num tempo muito pequeno. Então, como eu estava dizendo, é isso, gente. Se desafiem. Depois, quando vocês puderem, tiverem de bobeira, tiverem querendo inventar moda, peguem um papel ou um quadro, qualquer que vocês quiserem, peguem lá, conjuga. Eu amo. As crianças associam isso, aprendem isso muito depressa. Por isso elas falam eu sabo ou eu seio. Porque elas entendem no convívio social que todas as vezes em que no presente alguém faz uma afirmação com o eu, o verbo tem a terminação O. Eu como, eu falo, eu durmo, eu danço, eu brinco, eu ando, eu sei não, porque ele é irregular. Aí a criança vai dizer eu sabo, ou eu seio. Ela internalizou a gramática, isso é lindíssimo, né? Porque é no encontro que nós vamos nos apropriando de todos os conhecimentos. É preciso que haja um encontro entre eu e o objeto, entre mim, desculpe-me, e o objeto do conhecimento. Entre mim e o objeto do conhecimento. E quando ele é intermediado por alguém, fica mais fácil ainda, né? Fica melhor ainda, quando tem um intermediário. Mas, na verdade, eu preciso de um sujeito e de algo a ser conhecido. Quando eu tenho esses dois elementos,
eu tenho a possibilidade de conhecer. E como eu disse para vocês na live anterior, conoscere, nascer com, certo? Gente, o verbo por, vamos lá. Quando eu dava aula pra garotada da quinta série, sexta série, né, que são pequenininhos, eu fazia um teatrinho, aí eu entrava assim, ai, meus menininhos, eu sou o verbo por, que eu era poer, lá no latim, né? Lá no latim, gente, toda hora o meu computador tá caindo e aí a luz apaga, mas eu acho que não tá muito escuro não, né? Não quero sumir da visão de vocês. Então, pessoal, poer, o verbo por, no latim, era poer. Tanto que quando nós falamos põe, né? Ponhamos não, mas põe, aparece a vogal temática é. Ele era da segunda conjugação. A vogal temática, a vogal que se ligava ao radical. Isso é que é temática. O que é o tema? É o radical. Em língua portuguesa, nós não temos sílaba sem vogal, certo? Então, por exemplo, brincar. O radical é brinque. A vogal, ela vai se juntar ao brinque, vai formar brincar. Isso é o tema, ou seja, é no tema, no radical, com a vogal temática que vai formar a sílaba K, brincar, né? Então, é no tema que as desinências, as informações gramaticais de tempo, modo, número e pessoa vão se fixar, tá certo? Por isso é que ela é uma vogal temática, é uma vogal que constrói um tema, uma possibilidade de expansão dessa palavra. O que é o tema, se a gente for pensar no nível da escrita, no nível da produção textual? O que é o tema? O tema é um assunto que foi problematizado, que foi questionado e sobre o qual eu tenho algo a dizer, tá certo? Isso é o tema. E por que ela é uma vogal temática? Porque ela é um radical que tem sentido, que traz uma informação dentro do nosso mundo, uma informação significativa, mas eu não posso juntar brinque com brincmus. Brincmus não existe em português. Eu preciso de uma vogal para entrar aí, para formar brincamos, tá certo? E aí sim, quando eu tenho tema brinca, eu consigo dizer brincamos, eu consigo dizer brincasse, eu consigo dizer brincarmos, brincardes, né? Ou seja, eu vou acrescentando as informações de tempo, brincava. Esse vá indica o imperfeito, quando os verbos são da primeira conjugação. Porque se for da segunda, é ia, comia, beber, bebia, saber, sabia. Mesmo saber que é irregular, ele vai ter essa terminação. Então, o verbo não é esse bicho de 7 cabeças. Ele tem 3 cabeças, vamos lá. 3 cabeças, né? Como o Cérbero, né? É Cérbero? Acho que é Cérbero. Né? Tem 3 cabeças, tá? Então, eu tenho que dar conta das 3. Mas não é tão complicado assim, como se costuma pensar, como se costuma dizer. E aí, pessoal? Eu tô cansada. Vocês não estão, não? 44 minutos. Ou alguma pergunta? Então, entenderam o poer? Por, ele se manteve na segunda conjugação, porque ele perdeu, né, na exigência de um bom som, né, eufonia, bom som, o som agradável aos ouvidos. Lembram-se? Eu acho que na primeira live eu falei disso, que nós carregamos essa exigência de beleza com a gente. E a gente quer a beleza o tempo todo. Por isso que as mulheres ficam tentando se enfeitar para ficarem melhores. Os homens nem têm muito isso, não, agora mais do que no passado. Mas porque a beleza, os nossos olhos querem encontrar a beleza com B maiúsculo. Então, pessoal, eu quero fazer uma síntese para vocês para o dia de hoje. Então, nós começamos falando que o verbo é a palavra de onde toda a análise deve partir, a análise sintática deve partir, não existe oração sem verbo, e o verbo, né, fiat, faça-se, e a luz se fez.
bastam. O verbo ele traz em si mesmo muitas informações. Por isso ele é a primeira palavra da língua, aquela que a gente deveria se apaixonar logo de imediato. E aí eu trouxe o versículo bíblico do João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí eu falei da oração, elevar a voz ao verbo, a ação de buscar comunicação com o verbo, com Deus, né? E há um momento que o verbo se faz carne, e aí surge a substância, né? O ser, né? E a língua vai trazer essa relação através da relação sujeito e predicado, que na verdade é substantivo como núcleo e verbo. Porque o pronome pode ser um sujeito? Claro que sim, mas o pronome, anuncia o nome, substitui o nome, acompanha o nome, não é o nome. O nome é a palavra que vai designar o ser, aquilo que existe, tá certo, gente? E existe onde? Na imaginação, na realidade concreta, né? E a imaginação é concreta, e nos sentimentos. Esses não são concretos, porque eles existem em outrem. Tá claro, pessoal? Então nós falamos disso, falamos que o verbo são os camaleões da língua, por causa de toda essa transformação que ele sofre, que ele pode ter até 74 formas, se nós considerarmos o infinitivo também pessoal, como flexão, ou 67 se nós retirarmos o infinitivo. Alguns têm 68, outros não, outros vão ter bem menos, né? Que são os defectivos. Enfim, um dia a gente pode falar disso também. Falei que a maioria dos verbos são regulares, que o R representa o infinitivo e que o infinitivo é um pequeno infinito, certo? E também falamos sobre as 3 conjugações. A, E, I. Primeira vogal, segunda vogal, terceira vogal, logo primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Prometo que esse assunto vai voltar, mas eu tenho que ser sincera, tô cansada, gente, tô bem cansada. É também porque a emoção é uma coisa que nos desgasta, né? Então, mas eu hoje tô oferecendo essa aula em memória do meu tio, querido tio, que certamente está nos braços do Senhor, José Senck, que infelizmente faleceu de Covid ontem, no dia do meu aniversário. Mas ele foi um grande presente na minha vida. Também foi um grande professor de português. Então, essa aula é para você, meu tio querido. Um grande beijo. Fique em paz. Deus os abençoe e até quarta!